parou para pensar como que a comunidade escolar pode incentivar o gosto pela leitura, pela escrita? É sobre isso também que a gente vai conversar aqui. Eu sou o tio Flávio, esse aqui é o Contracapa e nós hoje vamos conversar com a jornalista, escritora, pesquisadora Vivian Teixeira, que vai falar para a gente sobre esse tema que eu estou chamando aqui, mas outros também. A gente vai falar sobre o livro que ela acabou de lançar e vai falar sobre educação. Antes disso, nós vamos dizer a vocês onde vocês podem nos acompanhar, ouvir e assistir este e os outros programas do Contracapa. Nós estamos no portal do jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Então, sempre às quintas-feiras, 19 horas, no portal do jornal Hoje em Dia e também na TV Promove, que é justamente o canal 12 da Claro TV. Mas você pode nos ouvir na rádio web Hoje em Dia, que está lá o ícone no portal, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Mas tem mais. Pode ir no YouTube, Jornal Hoje em Dia DBH, e aí você vai assistir e pode pegar também o nosso programa e mandar para várias pessoas assistirem. Bom, hoje a gente está aqui com a Vivian Teixeira, que nasceu em Contagem, e em Contagem tem boas histórias, né, para poder nos falar. Ela é jornalista e mestra em estudos de linguagens. Atua como servidora pública na área de comunicação desde 2014. Foi uma criança apaixonada por histórias, isso ajuda bastante, e é isso que a gente tem que falar, inclusive das escolas, mas não só para as escolas, né? Os pais, como a gente fala comunidade escolar, a gente fala de uma maneira mais ampla. Então ela é apaixonada pela leitura, pelas histórias, e em 2019, com o nascimento do filho René, sentiu-se convocada a atribuir sentido às coisas do mundo por meio da sua escrita. O Homem da Mala é o seu livro de estreia. Então, O Homem da Mala é este livro que está aqui, que ela vai nos falar sobre ele, mas ela vai falar antes como ela chegou até ele. Na verdade, a gente vai falar um monte de coisa antes, Vivian. Eu queria falar primeiro sobre essa questão das mulheres negras. Você está falando que você está fazendo um curso também, né? Agora, conta pra gente, esse espaço é seu. Sim, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, uma alegria estar aqui. Então, a gente, enquanto mulher negra, num Brasil como o nosso, que tem a história de colonização que tem, a gente precisa se entender enquanto um ser que produz as coisas e que faz coisas belas e bonitas, né? Então, eu estou fazendo esse curso com a Conceição Evaristo, acho que muitas mulheres negras estão fazendo, né? E a gente descobre isso, a gente precisa nos entender enquanto esse ser que promove coisas belas. E aí a gente descobre também que quando a gente começa muito antes, né? São lá, as nossas ancestrais passaram por coisas que nós não temos que passar e nós hoje estamos aqui como pessoas que podem contar essa história, mulheres que, né, podem, com as suas nuances, né? Porque é um país que também tem essa história é um país indígena, é um país que passou por uma escravatura grande. Então, o que a gente pode trazer dessa história toda na nossa vida? Então, a comunidade escolar definiu esse meu espaço, né? Principalmente dentro de casa, com uma mãe educadora, né, que isso é um grande privilégio para nós. Então, em Contagem, eu sou contagense da Gema, né, então eu sempre falo de Contagem, porque eu sou da Gema mesmo, né, e é uma mãe educadora com várias amigas educadoras, várias amigas da minha mãe foram minhas professoras. Então, desde a alfabetização, eu tive contato com o livro. E é de pegar, é de cheirar, e é um contato físico, né? Isso muito em casa também, mas muito na escola. Sim, muito em casa. Minha mãe sempre levou o livro, né? Como uma família de classe média baixa, não faltou nada, mas também não sobrou. 3 irmãos, né? Aquela coisa que talvez a maioria dos brasileiros. Então, a gente tinha muito, mamãe trabalhou em biblioteca há muito tempo, ela levava os livros e voltava. E a gente tinha livros nossos. Ela sempre comprou livro também. Você lembra de escolas que você estudou lá? Sim, inclusive muitas, né? Nesse projeto que a gente fez o projeto para ressaltar a força da comunidade escolar nesse papel. E a minha primeira escola a visitar foi a minha escola, Randolfo José da Rocha. Que uma escola municipal? É uma escola, na minha época ela era estadual, né? Ela foi municipalizada e é uma escola no Novo Eldorado, lá onde eu cresci, né? E ali
quando eu entrei depois, né, 35 anos depois, eu não tinha entrado mais lá. Eu chorei de emoção, porque aquele cheiro, aquele piso, né, aquelas salas, carteiras, aquilo tudo te convoca, né, a um lugar lá atrás. Nossa, traz tanto... são os gatilhos das memórias afetivas, Total, né? Que a gente vai total. lembrando das... você chamava de tia na época? A tia... Sim, tia Clarice, minha da primeira série era tia Clarice. Eu escrevi recentemente sobre isso, falando, né, das escolas e a valorização das escolas. E eu lembro da minha escola infantil, Zé Bonifácio, lá em Santa Luzia, que tinha a tia Dulce, tinha a tia Solange. E aí eu fui tentando lembrar dos nomes das cantineiras, que são presentes e fazem parte também do nosso processo. Comunidade escolar. Exatamente, porque quando fala comunidade escolar, a gente projeta como se fossem professores, diretores, supervisores. E a comunidade escolar é a sociedade, são os pais, são as famílias, né? Exatamente. Então isso essas memórias são muito gostosas, né? E aí quando você volta, depois de um tempo assim, Nossa. às vezes até encontra alguém da sua época que foi professor naquela época, que está por ali ainda, é muito gostoso, né? Muito. E os alunos também, né? Então assim, eu tenho colegas, hoje eu tenho a alegria de ter amigos de infância daquela época, que estudaram comigo no Randolfo, né? Cresceram, tiveram os mesmos estímulos que eu, e hoje eu tenho a convivência. Então assim, a preocupação foi voltar lá no início, né? Então a gente foi também um trabalho de memória. E aí voltamos com um projeto, né, que se chama Força da Comunidade Escolar, que foi contemplado com o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura do ano passado. Então Mas a gente esse projeto você que criou? Foi a minha mãe, a coordenadora, porque ela é pedagoga, né? Sei. E aí quando o livro estava para sair, ela falou assim, vamos fazer um projeto, porque a gente não pode deixar de falar das professoras, da comunidade escolar, das cantineiras mesmo, dos alunos, de todo mundo que fez parte dessa história, dessa construção. Tá, que me fala o nome da sua mãe e como que é esse projeto? Cássia Patrícia Lucília, minha mãe, maravilhosa, né? Que foi toda incentivadora sempre da minha vida escolar como um todo. E aí quando, né, o livro estava para sair, né? Eu já tinha começado no processo de escrita literária, porque como jornalista a gente sempre escreve. Mas eu falei assim, agora eu preciso dar um passo para uma coisa que é do desejo. E aí é quando a gente confronta o desejo, e é muito difícil para nós também, mulheres, porque tem outras coisas, tem a família, tem filho. E aí eu me vi num momento que eu preciso buscar alguma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí eu estava numa transição profissional, né, voltando para a FAPEMIG, inclusive, e eu falei, gente, eu preciso voltar com essa coisa que eu gosto muito. E aí veio de novo a literatura e eu me pus a escrever, confrontei esse desejo. E aí, a minha mãe, quando estava para sair, ela falou assim, a gente precisa contar essa história de que sempre, desde pequena, você esteve envolvida com literatura, todos os estímulos que você recebeu. E aí a gente manda, né, o projeto ano passado para tentar fazer isso, né, e contar um pouco, fazer as rodas de conversa. O objetivo é falar de como a literatura pode ser essa ferramenta de emancipação social, abrir portas, né, contemplar mesmo a infância, porque nós temos, infelizmente, hoje crianças que não imaginam, que não criam e que não brincam. Então vamos pegar, né, o projeto para falar disso. A literatura é uma porta aberta para muita coisa. E aí a gente submete o projeto, né? Além disso, ele também fez com que a gente conseguisse levar um livro para cada biblioteca municipal de Contagem, que já foi entregue, e além das rodas de conversa para a gente conversar com a comunidade escolar. Então a gente realizou rodas de conversa em 3 escolas de regionais diferentes para falar com alunos, com pais, professores e outros agentes da comunidade, né? Coordenador, bibliotecário. E foi um sucesso, porque assim, a primeira escola, porque é uma escola fundadora da minha história e fundadora da história da minha mãe. Porque ela foi da primeira turma do Randolfo, ela deu aula no Randolfo, toda a família dela estudou lá e eu e meus irmãos estudamos lá. Então assim, foi muito, muito emocionante, sabe? Estar lá de novo e conversar com alunos, conversar com professores, né? Relembrar toda a equipe que teve, então assim, foi bem legal. É muito legal. Você está com um filho de quantos anos? 5 anos e meio, Renê. 5 anos e meio. Então, quando você lançou o livro, que você lançou agora, em 2025, né? Isso. O projeto começou em 2024. Ele foi submetido para ser executado agora em 2025. 2025 também. Isso. Então, o Renê já existia, você já tem, então, uma certa facilidade de linguagem com a infância, porque quando tem filho, eu acho que se desenvolve isso aí, né? E chegar na escola para conversar com crianças, trazendo a criança para esse mundo lúdico, porque hoje a gente tem realmente
A gente está vendo uma geração de adolescentes que tem muito acesso às inteligências artificiais e que não estou dizendo que elas sejam ruins. O mau uso de tudo que a gente faz, né? Da bebida a qualquer outra coisa que vai fazer com que a gente não tenha sucesso nas coisas. Mas a inteligência artificial, eu vejo com os adolescentes, muita gente usando as inteligências artificiais generativas para deixar de criar, para deixar de escrever, para já ter um texto pronto, para já ter uma resposta pronta e imediatista, o que faz as pessoas terem ansiedade. Sim. Aí você faz um caminho inverso, não desprezando a tecnologia, mas indo para a escola para contar história, né? Como que é esse resultado dessas 3 oficinas que vocês fizeram? Sim. Foi muito interessante porque a escola ela tinha autonomia de escolher qual público, a gente não conseguia atender todos, e ela falava assim, olha, estou precisando de um projeto para primeiro e segundo ano na alfabetização. Então a escola, né, com base nas necessidades da escola, ela propunha. Então numa escola, por exemplo, no Randolph a gente fez a roda com alunos, primeiro, segundo, terceiro e quartos anos, e fizemos também com professores, né, coordenadores. E aí, quando a gente, eu levo a mala vermelha para contar a história, né? Porque é uma história de mistério. Tá? É uma história de mistério que eu não posso dar spoiler. Então, assim, eu vou falar algumas coisas para que as pessoas, né, também se sintam interessadas por essa história. Então, eu levo a mala vermelha, que é o do meu protagonista, né, o homem da mala. E aí eu começo a contar a história com essa mala, que tem um grande segredo lá dentro. E aí os meninos já ficam, né? O que que tem? O que que tem? Eles ficam muito, muito... eles se envolvem, né? Porque eles querem saber, eles levantam e tal. E aí, antes disso, eu falo para eles que eu também estudei ali. E eu levei um livro que também, para mim, foi fundador, porque a gente nunca está sozinho, né? Então, eu levo o livro O Macaco e a Mola, de Sônia Junqueira, que foi o primeiro livro que eu li quando me alfabetizei, na minha primeira série. Então, eu li, gente, esse aqui foi o primeiro que eu li, porque muitos na escola pública ainda não estão alfabetizados. Primeiros e segundos anos, né? É uma realidade. E aí, quando eu levo esse livro, eles também ficam, é mesmo? E você leu, você gostou, agora você escreveu o seu. Então, é me colocar ali no lugar deles, né? Enquanto ex-aluna, e que agora, porque eu gostava tanto de ler e li O Macaco e a Mola e tantos outros, hoje eu escrevi o meu, né? Então, assim, e aí eles começam a falar o que tem dentro da mala. Eles começam a perguntar muitas coisas. Onde você trabalha? Aquela coisa que é muito genuína de criança, né? E eles começam a propor coisas. Ah, tem isso na mala, tem aquilo. E eles propõem coisas de acordo com a realidade deles. Então, tem coisas muito legais, mas também tem coisas duras, né? Do retorno deles sobre o que tinha na mala, eu também me assustei, né? Porque ali a gente está falando de um contexto social, de uma escola pública, em que tem muitas famílias, né, de diferentes orientações. Mas isso é muito bom porque é isso, é você despertar o mágico, né, a imaginação, a capacidade criativa, imaginativa da criança, e aí elas embalam, né? Agora me fala uma coisa que, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, claro. Por favor, tá? Nessa questão da representatividade, você é uma jornalista, na época da sua infância, muitas mulheres pretas não chegavam na faculdade, ainda há muitas que não chegam, provavelmente, né? Você chega como autora de um livro, né? E esse livro infantil, com um projeto muito bonito, porque ele, além de trazer um livro, tem um projeto atrás que homenageia a escola, né? Homenageia os professores e o espaço de educação. Mas muitas mulheres negras, e aí já fazendo um paralelo com o curso que você tem feito agora também, com a Conceição Evaristo, elas não se veem nesse lugar ainda? Muitas. É muito difícil, porque e aí a gente tem o colorismo no Brasil, né? E o que é o colorismo? Quanto mais preto, mais preconceito você sofre. Eu estou num lugar, como a Conceição bem disse no curso de ontem, num lugar intermediário, que dependendo de onde eu estou, eu sou vista como negra, dependendo não. E as pessoas usam eufemismos, né? Você tem traços finos, ajudando, assim, achando que estão, né, elogiando, né? Porque é uma construção, né, gente? Então, você é índia. Dentro de casa, eu também sempre estive nessa interseção, porque eu tenho uma família que é uma família preta que não é retinta, né? Uma de pele clara. E aí eu não tenho cabelo afro.
Eu tenho um cabelo que é mais ondulado. Então, eu sempre tive esse, assim, vivia jambinho, vivia moreninha, café com leite, nunca o preto. Então, essa é uma construção, né? Que ao longo da minha história eu construí. E hoje eu me entendo como uma mulher preta que tem os meus privilégios por não ser uma preta retinta. Então, e ontem a Conceição falou uma coisa muito importante, que é você usar esse espaço, que ainda é de privilégio, para você, pelo grupo. Não para um benefício para você, mas pelo grupo. Então, nisso, tem muito a ver. E aí é difícil porque a gente, enquanto mulher, tem muitas urgências, né? Então, a gente ali tem a vida profissional, tem a vida financeira, né? Então, você assim, nossa, tem a urgência da sobrevivência, eu não posso me jogar na literatura ainda, porque como é que eu vou viver? Então, é por isso que também me agarra um projeto de lei de incentivo. Eu não poderia fazer isso custeando um livro ainda, mas ainda assim, eu me lanço aos 42 anos, né? Eu poderia ter feito antes? Poderia, né? A literatura está desde a minha adolescência, da minha infância muito presente. Eu escrevo há muito tempo literatura. Mas só agora veio essa coisa, não, agora é hora. Por quê? Porque quando uma começa, traz um monte. Isso é muito verdade, né? Eu vi uma fala da Conceição Evaristo quando ela ganhou um prêmio, eu não lembro qual foi, mas não foi recente, e que ela fala justamente isso. Quando uma de nós passa, traz um monte com ela, né? A fala não é desse jeito, mas a mensagem que eu peguei foi essa. E que é justamente dessa questão, quando você falou que várias mulheres no Brasil estão fazendo um curso. Sim. E esse curso é de escrita? É um curso gratuito, né, que a Fundação da Conceição Evaristo está dando lá no Rio de Janeiro. Ele seria presencial, aí foi assim, esgotaram as vagas muito rapidamente, e aí ele se tornou online com 7.000 inscritos. Então são mulheres pretas, né, que falam sobre escrita da escrevivência, que é uma teoria da Conceição que eu não me atrevo a explicar, porque você vai trazer a Conceição aqui para falar, ela está em construção, é maravilhoso, mas está em construção, a Conceição vai vir falar sobre isso, mas é maravilhoso. Então, assim, 7.000, né, e não são só do Brasil, né, são todas as comunidades africanas também, né, de língua portuguesa, mulheres, então isso é muito poderoso. Nossa, é fantástico. É muito poderoso. Fantástico. E isso realmente, quando você falou assim, eu falei, meu Deus do céu, tem que abrir, né, para mais gente. Sim. Porque quando a gente fala de privilégios, é um privilégio participar de um evento desses também, né, de um curso desses também. Sim. Privilégio que eu digo assim, do sentido de satisfação. Nossa, né? total. De ter ali, de beber na fonte de alguém mineira, que foi, né, fadada pela sociedade a ser empregada doméstica, que a mãe era, se não me engano. E ela atravessava, eu li uma história dela atravessar dos horários que ela tinha vaga, ela ficava na Praça da Liberdade, que pegava um livro da biblioteca e ia para a Praça da Liberdade para ler. Então, quando você fala da comunidade escolar como uma incentivadora desse processo de leitura, vem muito da história dela também. E aí eu vi recentemente duas coisinhas que eu vou falar aqui. Tomara que eu não esqueça. Primeiro, uma senhora, acho que de 90 anos, que acabou de se alfabetizar. Isso. E que ela sonha em ter um livro e que já está escrevendo o livro aos 90 anos de idade, que é muito interessante. E o segundo, eu não vou partir para crítica, só para poder trazer uma análise sobre essa questão do colorismo. Uma mulher branca que foi se apresentar e falou, falando que ela era marrom. Né? Num evento, acho que até num... Foi nesse curso. Foi nesse curso? Foi nesse curso. Foi. Olha só. E aí é muito legal, né, como que o conhecimento está circulando. Ela se retratou. O curso era ao vivo, ela se retratou, mas todo mundo percebe, né? E é muito legal isso, porque o conhecimento está circulando e proporcionou que ela se retratasse. E porque talvez a gente ache, fala assim, não, mas eu não sou branco, né? Eu essa sou percepção. Meio assim, não sou amarelo, que é amarelo oriental. O que eu sou também? Mas eu acho ótimo que ela tenha se retratado, porque eu não vi essa retratação. Sim. Porque eu também senti que ela não falou com um tom de querer se apropriar de um lugar que não era dela, né? Pela fala dela, porque ela estava num ambiente de pessoas pretas, né? Sim. E até mesmo quando alguém fala, que fala com, você é preta, né? Ou seja, parece que não com posso peso, falar que é com peso. preta. Né? Com peso, né? Que há pouco reúne ali tempo, pessoas né? pardas, pessoas negras. Então a gente tem muito o que aprender sobre isso. Sim. Agora, se abrir para aprender.
Isso é muito importante. E a literatura pode nos ajudar muito. Nossa, demais. E assim, falando de Conceição e coisa, tem a Masa, né? Eu não posso deixar de falar da Masa, que é essa editora maravilhosa, que há 42 anos ela está publicando autores negros e intelectuais negros. Ou seja, você estava pensando em nascer e ela já estava fazendo isso. Já estava fazendo isso. Então, assim, ela é muito... exatamente. Ela está, assim, muito à frente do tempo, né? A Masa, Maria Mazzarello, né? Que é a editora da Masa, a quem pegou esse projeto maravilhoso. Então, assim, ter, né? Tem um espaço muito simbólico para mim ter meu primeiro livro publicado pela Masa. E ilustrado, não posso deixar de falar, pelo Maurício Manzo, que é um artista maravilhoso, né? Que a Masa me apresentou, ela traz esse projeto e que faz a coautoria, né? Comigo, porque um livro infantil é texto, imagem, e a imagem é até mais protagonista que o texto. Porque tem que ter o trabalho dos dois, né? Exatamente. Um tem que comunicar com o outro. E como os meninos estão se alfabetizando, a imagem é o primeiro chamariz. Então, quando ele traz essa capa cheia de afeto para contar desse meu protagonista, né? Então, ele, que é um livro inspirado na história do meu pai, ele já me acalenta, falar, né? Posso. Isso eu posso falar, porque as pessoas já sabem. Eu não posso falar o que tem na mala, mas assim, é um livro inspirado na história do meu pai. Que te acalenta? Que muito, porque ele viajou a vida inteira, hoje ele já não viaja mais, já está aposentado, mas foi uma forma também... lógico que eu, quando estava escrevendo o livro, não pensei nisso, né? Mas a gente escreve naquela catarse, e depois que eu vi, eu falei assim, gente, essa é a forma... Esse livro foi a forma que eu consegui lidar com a ausência do meu pai a vida inteira, porque ele sempre viajou. Então, né, quando mamãe pega esse protagonismo da educação, é porque ela também não tinha outra alternativa, né? Era ela com meus irmãos, né, minha irmã e meu irmão, para cuidar da educação. E aí uma coisa muito interessante dos anos 80 e 90, que a gente tinha uma comunidade que cuidava da gente, né? Então era avô, tia, todo mundo se mobilizava. Eu tive uma família vizinha, que hoje eu considero como uma família de sangue. Então, assim, era muito bonito ver que está todo mundo se mobilizando para o crescimento, né? Porque a gente precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. E a gente precisa da criança para que tenha uma aldeia inteira. Exato. Né? Que é interessante pensar nesse outro lado também. Porque as crianças estão deixando de ser crianças, né? Cada vez mais cedo. Eu estava lendo recentemente e também não vou fazer crítica, porque eu não tenho dados para fazer essas críticas e não me cabe aqui. Mas os médicos dermatologistas falando dos problemas de maquiagem em crianças de 4 anos. Né? Então, como que isso tem sido frequente. Muito. E a gente tem que, quando a gente fala dessa questão de trabalhar com a criança na escola, o espaço da escola também resgatar o lúdico, né? Com certeza. Porque a gente precisa desse momento lúdico. Acho que a construção da criatividade vem muito desse processo de devagar, né? E quando você fala dessa questão de contar as histórias, eu lancei um livro dentro de uma escola lá em São Joaquim de Bicas, e foi uma surpresa porque eu fui entregar o livro para os professores. Os professores pediram para trazer representantes de cada sala, e eles resolveram trazer os que mais gostavam de leitura. Como se fosse assim, eu vou te dar um presente, porque você é o que mais participa aqui. Todo um processo, tá, gente? Não vamos julgar, porque devia ter levado os que menos leem para poder ser estimulados. Não, tem todo um processo ali. E aí, quando eu cheguei, as pessoas, quando eu comecei a falar do livro, e eu não tenho habilidade para falar com criança, eles vieram contar as histórias deles, de dores deles, né? Porque tem isso, tem aquilo. E aí eu comecei a ver como que esse espaço do lúdico e da escrita podem ressignificar ou dar uma releitura à sua própria dor, né? É isso. E nessas conversas, nas rodas de conversas, a gente, com os professores, eu lançava 3 perguntas para mobilizá-los a falar, né? Eu e minha mãe, que estava coordenando comigo essa roda. E a gente falava, você se considera um educador leitor? Já sabendo que a realidade de um professor de escola pública é muito difícil, né? E que a maior parte não. E aí foi isso mesmo, eu já não considero não, porque eu chego às urgências e tal, não sei o quê.
Tá muito tempo que eu não leio. Muitos falaram assim com o coração super aberto. Eu falei assim, não se preocupem, porque é isso mesmo, a gente, né, não é penalizá-los, mas como você pode resgatar isso junto com eles? É trazendo, né, poesia, trazendo textos pequenos, né, pedindo Música, que eles né? relatem a música, nossa, como? E assim, pedindo que eles recontem histórias do jeito deles, né? Porque ali na escola também, a gente não está como nenhum palestrante vai ensiná-los. Ali é o território dos educadores. A gente está ali como um ser que está aprendendo. Minha mãe já esteve nesse lugar no passado, mas ela não está mais. Na realidade da minha mãe não tinha essa concorrência com o digital que tem hoje. Então hoje a gente é um país que a maior parte não se identifica como leitor, desde a última pesquisa que a gente teve no ano passado. Então o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Aí a gente começava a levantar. Né? E um professor de educação física falou uma coisa que ficou muito marcada para mim. Ele falou assim, gente, os meninos perderam a habilidade de brincar ao ar livre. E isso é muito sério. Né? O corpo não sabe brincar mais. Ele falou, a gente começou aqui a fazer rouba bandeira e amarelinho, ninguém sabia. Né? Então, assim, é devolver a esse corpo infantil o direito, né? E o espaço do brincar para que as outras coisas cheguem, né? Para que o prazer da leitura chegue, para a imaginação chegar, para eles desenharem, escreverem. Então tem todo um contexto complexo antes, né? Legal. No Tio Flávio Cultural, que é esse movimento que eu coordeno, voluntário, a gente tem um projeto chamado Brincar, né? E esse grupo, ele vai numa casa de acolhimento de crianças e adolescentes, em Santa Luzia e em Sabará. E a gente resgata as brincadeiras antigas. Então tem lá um lençol cheio de furo com a bola quicando nesse lençol para tentar cair num daqueles buracos. E nas próprias ILPIs, né, Instituições de Longa Permanência para Idosos, em que a gente leva o lúdico para resgatar alguns sentidos, até mesmo para resgatar memórias. E fazer com que aquelas pessoas, crianças e idosos, usem essa imaginação, né, ao seu favor. Então, olha como que isso é interessante, trabalhar na infância, e a gente não deve, de fato, abandonar essas questões em função do digital, né, obviamente, porque eu me lembro, brincando em Santa Luzia, de rouba-bandeira, e era uma brincadeira super gostosa ali. A gente brigava entre as pessoas. Normal. Mamãezinha da rua. Hoje vão ser criança, né? Tinha esse mamãezinho da rua. E aprendia a lidar com conflito, né? Exatamente. Porque isso faz parte, né? Hoje, quando tem conflito, o pai vai lá e neutraliza. Ou toma a frente do conflito, ou tira as dores da criança. E a criança, na primeira dorzinha, não vai conseguir lidar. E a né? superproteção acaba sendo uma blindagem contra o mundo muito prejudicial no futuro, né? De amadurecimento da criança, né? Esse projeto tem que chegar em mais escolas, você pode entrar em outras leis, fazer outros livros. Vou tentar, com certeza. Porque quando a gente olha os desenhos aqui, a gente está vendo, já que está falando do seu pai, como é que seu pai chama? Ayrton. Ayrton. Tem o desenho aqui de um homem negro. Né? Eu queria pegar aqui a foto do banho, que é muito legal. É um protagonista negro. É um protagonista negro. E aí, quando você mostra esse protagonista negro, quando a gente falou dessa questão de se enxergar ali, eu vi que tem aqui uma roda que tem um cadeirante, né? Que está sentado também. Pra gente, às vezes, que não está nesse lugar ali, pode parecer uma besteira, uma pessoa negra aqui e tal, mas como que a criança negra consegue se identificar que ela existe nesse espaço, nesse tempo, e como que esse cadeirante se vê retratado aqui, porque ele nunca foi, né? Os cegos, os surdos, as pessoas com deficiência, elas não entravam numa roda dessas, pelo menos na literatura. Isso tem começado já tem um tempo, e felizmente a gente tem cada vez mais literatura, né, de diversidade de várias formas, né? Então hoje é muito importante as crianças negras se verem representadas, né? Daí o trabalho maravilhoso que a Masa faz, muito bonito, porque ela prioriza isso. E aí eu quis também trazer esse protagonista porque o meu pai, assim como eu, é um preto que não é retinto. E aí muitas vezes ele também não se via, dependendo de onde estava, como um preto, né? Então eu trago isso para ele. Quando ele lê o livro, ele é muito engraçado, ele é muito risonho, né? Ele se divertiu, ele
Sou eu, filha? Sou eu, filha? Mas e no final eu não posso, Não pode contar o não posso final. revelar o nome do Aham. protagonista, mas eu falo, pai, é uma inspiração muito carinhosa, mas é isso, a gente precisa se ver nos lugares, né, enquanto atores fazendo coisas, né, produzindo conhecimento, produzindo livros, estando discutindo sobre literatura, falando de diversidade e representando outras como nós, usando esse nosso lugar, né, para trazer outros. E aí, como meu pai era um viajante, ele viajava muito para o norte, e principalmente em lugares onde tinha indígenas, né? Então ele sempre trouxe para casa elementos indígenas dessas, né? Então isso está no livro, eu coloco muito isso porque é uma coisa muito marcante e muito afetuosa, né? Legal. E aí desperta também essa coisa, nós existimos no mundo com um monte de gente diferente, esse monte de gente diferente existe com a gente, constrói o mundo com a gente. É isso que a gente precisa, entender cada vez mais isso e tá ótimo que seja assim, né? Tá ótimo que seja desse jeito. E quando eu falei que havia pouca representatividade na literatura, eu não estou dizendo que não havia representatividade, mas que havia pouca. Inclusive, o acesso à obra de mulheres pretas, escritoras, é muito recente. E a gente não tinha esse acesso de livros, né, que vêm de fora e nem das daqui, né? Que se você pedisse algum tempo atrás aí alguém para falar o nome de 5 mulheres escritoras negras, tinha gente que ia titubear, né? Exato. Como deve ter ainda. Ainda. Vivian, a gente acaba por aqui para te encontrar. Onde que as pessoas podem ir? Eles podem ir no Instagram, @ViviEscreve, é o meu apelido de infância também, então o perfil tem esse apelido, Vivi Escreve. No site da Masa tem o livro e também informações sobre como adquirir. Ok, então, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Esperamos os próximos. Obrigada, obrigada. Gente, a gente fica por aqui, nos encontramos num próximo programa com uma nova entrevista e novas ideias. Até lá!